Olá a todos os alunos e alunas. Estamos começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. E eu chamo a atenção que esta videoaula ela está dedicada principalmente a todos aqueles alunos e alunas matriculados na terceira série do ensino médio. Mas, caso você seja um aluno que não esteja matriculado nesta série, você não está impedido de nos acompanhar e aprender conosco. Nesta videoaula, nós iremos tratar a respeito da reforma agrária. O que é a reforma agrária? E eu peço que você faça as suas anotações a respeito daquilo que você compreendeu e também as suas dúvidas para que você possa interagir com seu professor ou professora de sociologia e ainda com os seus colegas de sala de aula. Vamos começar? E vamos começar interpretando esse termo, reforma agrária. Temos aí duas palavras. Inclusive, você já ouviu falar sobre reforma agrária? Você conhece alguma medida na sua cidade, no seu estado e até mesmo em âmbito nacional destinada à reforma agrária? Isso é um desafio. Você pode pesquisar e encontrar respostas a respeito dessas indagações que eu acabei de apresentar a todos vocês. Então, temos a expressão, o termo reforma agrária. Quando nós falamos em reforma, nós estamos tratando de manutenção. E se há manutenção, é porque há uma mudança, é porque há uma melhoria. Algo está sendo modificado, trazendo esse termo para uma aplicabilidade, digamos assim, mais social, levando em consideração que a nossa disciplina é sociologia. Quando eu falo agrário, eu estou me reportando o quê? Essa palavra me lembra o quê? Terra, agricultura, produtividade, não é isso? Tudo muito correto. Então percebam, então a palavra, o termo reforma agrária, acaba denotando justamente esse tipo de mudança. Uma mudança, uma modificação, uma transformação que tem que acontecer no campo, na área rural. Muitas das vezes, nós apenas nos reportamos justamente aos problemas sociais que são vivenciados em espaço urbano. Nós sabemos, até mesmo pelas estatísticas do nosso país, que a maioria da população brasileira ela reside justamente nas cidades. Obviamente, os problemas eles se tornam mais evidentes, mais aguçados. Mas nós não podemos esquecer que a área rural também existe o seu contingente populacional, que no espaço rural também existe relações de trabalho, que no espaço rural também há necessidades que precisam ser observadas, que políticas públicas também precisam ser direcionadas para essa parcela da população, por menor que ela seja, mas é um lugar ainda habitável, ainda é um lugar em que as pessoas vivem, convivem entre si e lá estão, obviamente, organizados. Estando esclarecido essa questão inicial, visualizem agora, temos aí a perguntinha, o que é a reforma agrária? Vamos ler, vou fazer, aliás, a leitura para vocês dessas informações de uma forma bem pausada e eu espero que você acompanhe de forma atenta. Vamos lá? É o termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, agrária ou de terras em um estado. Quando há a concentração de terras nas mãos de uma pessoa ou poucas pessoas, temos a formação dos latifúndios, grandes proprietários de terra que, por sua extensão, não são devida e completamente exploradas. Isso quer dizer o quê? Bem no finalzinho, quando se menciona que são terras que possuem uma grande extensão e que não são devidamente exploradas. Eu quero dizer que a Terra ela se apresenta numa configuração de improdutividade. Não se produz nada.
A terra, nesse caso, ela está perdendo a sua função social. Se nós levarmos em consideração a questão fundiária, ela é secular. Ela já marcou, inclusive, modos de produção. O modo de produção feudal. Vamos retornar no passado. O modo de produção feudal correspondia a uma forma de economia que estava baseada justamente na produtividade e onde que se produz? Na terra. A terra era o principal meio produtivo. Só que nós tivemos o advento do capitalismo. E com o advento do capitalismo ocorreu uma mudança substancial no funcionamento econômico da sociedade. É claro que com essa mudança, a questão da agricultura, a terra como principal meio de produção, deixou de ser a atividade econômica preponderante ou até mesmo essencial do atual modo de produção capitalista. Mas as atividades agrícolas, elas continuam, por exemplo, sendo determinantes em economias, como é o caso da economia brasileira. Afinal, de onde vêm os nossos alimentos? De onde vem a produção de outros bens? E até mesmo de matérias-primas que são necessárias para a produção de determinadas mercadorias. Então, as atividades no campo e as atividades agrícolas, elas continuam sendo absolutamente imprescindíveis. Então, na informação lida agora há pouco a todos vocês, o que é que nós conseguimos identificar? Nós conseguimos identificar que existe uma desigualdade. Existem poucas pessoas e essas poucas pessoas elas detêm, ou em outras palavras, elas são proprietárias de hectares e hectares, ou por que não dizer, de uma grande extensão de terras. Mas, como ponderado anteriormente, nada produzem. Por isso que não há a função social da terra nesse sentido. Mas, em contrapartida, como nós vivemos em um cenário social permeado por desigualdades e contradições, nós temos uma parcela, e esses são os trabalhadores rurais, são os camponeses, correspondem justamente à população que reside no campo e que precisa da terra para produzir. Claro, uma produção em uma menor escala, mas precisam da terra para produzir, para que o resultado dessa produção possa ser comercializado e, obviamente, através do seu trabalho, utilizando a terra como meio de produção, obterem as condições necessárias para a sua subsistência, porque são trabalhadores como outros trabalhadores e, em acordo com as suas realidades, também têm a necessidade de sobrevivência. Então, percebam, quando se fala na reforma agrária, nós estamos tratando dessa redistribuição, ou seja, viabilizar para esses trabalhadores justamente a propriedade de terra que eles necessitam para poder trabalhar. Mas as terras que são remanejadas com a finalidade de reforma agrária são somente as terras improdutivas. Nós sabemos que há movimentos sociais que acabam representando os interesses dos trabalhadores rurais. E entre os movimentos sociais, os diferentes movimentos sociais, independente da conjuntura histórica do nosso país, independente das condições sociais, políticas e econômicas que estão dadas, que estão dispostas em um determinado momento da realidade brasileira, dentre tantas pautas que levantam, a justiça social no que diz respeito a essa redistribuição de terras, ou, em outras palavras, a pauta da reforma agrária acaba sendo uma das reivindicações fundamentais. Com base nisso, agora eu começo a apresentar a todos vocês alguns aspectos positivos e também aspectos negativos da reforma agrária. Uma rápida leitura e visualizem. Entre os aspectos positivos, nós temos: fixa o homem no campo,
estimula a produção agrícola, desconcentração de terras, desconcentra a renda, combate a fome e a miséria, desestimula o êxodo rural. Dentre os aspectos negativos, para a promoção da reforma agrária, nós temos os conflitos sociais, porque, obviamente, nem todo proprietário de terra, utilizando agora uma expressão do senso comum, uma expressão vulgar, ele quer passar a sua terra de mão beijada, é naturalmente que ele vai agir e muitas das vezes a violência acaba sendo utilizada e a prática dessa violência acaba vitimando pessoas. Pressão demográfica e também custo financeiro elevado é um dos pontos negativos no que diz respeito à promoção da reforma agrária. Agora nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Bastante atenção, é o nosso exercitando. Vamos visualizar, ler o comando da questão e perceber o que é que está sendo solicitado a nós. Vamos lá? Sobre o conceito de reforma agrária, é correto afirmar que, alternativa a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Alternativa B, a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. Alternativa C é uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Alternativa D, a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas que só atende quem tem condições para produzir na terra. Bem, diante de todas as considerações apresentadas, vamos visualizar qual a alternativa correta está expressa na alternativa B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais, e observem a palavra, improdutivas para camponeses que não possuem terras. Se vocês prestarem atenção, a alternativa A, leiam com atenção, ela tem uma redação que se assemelha à alternativa B. Mas por que a alternativa A está incorreta? Porque ela trata da redistribuição de terras produtivas, sendo que o correto é improdutivo. Por que a alternativa C está correta? Aliás, por que a alternativa C está incorreta? Porque ela menciona que é uma política do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós temos movimentos sociais que reivindicam a reforma agrária. Então, isso não é voluntário, isso é um processo de reivindicação. Então, não é necessariamente o poder público. O poder público ele entra em cena para negociar e para que as medidas elas possam vir a ser adotadas. E a alternativa D, ela também está incorreta porque ela finaliza dizendo que somente vai ser atendido aqueles que têm condições para produzir na terra. Não, é necessário viabilizar a propriedade da terra, dando condições para que o trabalhador rural, para que o camponês, ele possa, sim, trabalhar, produzir e subsistir às suas condições de vida. Então, alternativa B, alternativa correta. Acesse a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos.